Bom, mais um áudio para vocês. Eu sei, já disse isso em outro momento quando gravei esse formato. Eu sei que não é todos que gostam, muitas pessoas não apreciam tanto esse formato, mas por N motivos, em alguns momentos eu gravo esse formato. Ou porque eu não posso estar no estúdio naquele momento específico que eu quero gravar alguma coisa, ou porque, no caso, hoje eu não estou bem o suficiente para gravar a imagem, por isso optei por gravar só o áudio, falar com vocês um pouco a respeito de uma situação bastante comum e que às vezes preocupa ou no mínimo incomoda alguns cuidadores de crianças. Então é bem comum que crianças, elas em um determinado momento, num determinado período, numa idade específica, normalmente essa idade ela gira em torno dos 4 até os 7, 7 no máximo 8 anos de idade, tem uma margem aí razoável de distância, porque realmente cada criança é singular e se desenvolve no seu próprio ritmo. Nesse período, muitas crianças manifestam um comportamento característico que é de beijar adultos com grande ênfase, ou seja, beijar várias vezes no rosto e muitas vezes, inclusive, tentar ou até mesmo beijar na boca o adulto. E é uma coisa que muitas vezes incomoda muitos cuidadores. Isso diz tudo respeito a todo um julgamento social, a toda uma construção que nós temos socialmente de que é errado a criança manifestar esse tipo de comportamento, enfim, e também isso tem uma função. O fato de nós vermos isso como tão errado é o que minimamente também protege as crianças, mínimo, apesar de ainda ocorrerem, mas no mínimo protege em algum nível contra abusos sexuais. Mas o que também é importante tomar cuidado é que tão abusivo quanto permitir que a criança beije um adulto na boca, seja pai, mãe ou até mesmo outra pessoa próxima dela que cuida, às vezes é mais incomum, mas pode acontecer dela tentar também beijar estranhos, pessoas que conheceu recentemente, se ela consegue desenvolver um apego rápido a pessoas desconhecidas. Enfim, pensar que é ruim ou negativo para o desenvolvimento dela permitir esse beijo, esse tipo de manifestação, é importante, mas também não podemos perder de vista que a forma como a impedimos de fazer isso pode ser tão danosa e marcante quanto permitir. Recentemente, em outro vídeo, eu comentei a respeito de uma frase que o Freud utiliza em 5 lições de psicanálise, na qual ele diz que cercear excessivamente o desenvolvimento sexual pode ser tão danoso quanto exacerbar esse desenvolvimento. Ou seja, isso significa que você querer impedir demais ou impedir da maneira errada que a criança manifeste aspectos sexuais pode ser tão danoso e gerar tanto estrago no psiquismo dela quanto ela ser abusada sexualmente. Então é muito importante que quando vamos dar conta dessas manifestações sexuais da criança que são consideradas em nossa sociedade como inadequadas, nós façamos isso de uma maneira mais assertiva e mais efetiva. Uma maneira que seja, sim, esclarecedora para a criança e não uma maneira que seja traumatizante para ela. Então, às vezes, o que acontece é que quando a criança manifesta esse tipo de comportamento, de beijar o adulto na boca, ou de fazer carícias em locais inadequados, também ocorre. A primeira coisa que é importante a gente entender é que para a criança isso é extremamente natural. Não há a malícia que nós colocamos nelas futuramente. Em alguns casos já pode haver algum nível de entendimento de que isso é errado e ainda assim ela insiste porque ela está testando a lei. Mas de maneira geral, ela não tem toda essa carga pejorativa que nós vemos nesse ato. E não tem por que ter.
Porque o que ela está fazendo é basicamente explorando as possibilidades. Ela está repetindo um movimento de carinho ou de afeto que ela viu em filmes, em animações, em novelas, ouviu os pais fazendo entre eles, ouviu um casal fazendo na rua. Então ela vê uma forma de carinho que dois adultos estão manifestando entre eles e ela tenta explorar as possibilidades que ela tem de manifestar esse carinho. Obviamente isso é inadequado perante a nossa sociedade e, como eu mencionei antes, tem motivos para ser entendido como inadequado, porque permitir esse tipo de carinho, e aí a gente entra naqueles aspectos de pais, por exemplo, que cumprimentam os filhos com um selinho na boca, isso é extremamente perigoso, porque você começa a colocar para a criança que há uma certa naturalidade e é normal esse tipo de relação entre uma criança e um adulto. Isso tem que ser muito cuidadoso, porque nós sabemos que nós vivemos em uma sociedade que não vê isso como normal e automaticamente uma sociedade que pode colocar em risco uma criança que entende isso como normal. Então, quando você torna muito comum, aceitável que a criança, por exemplo, beije na boca um outro adulto, mesmo que seja um selinho, seja só tocando os lábios, que não seja algo entendido como mais sexualizado, ainda assim você está abrindo uma brecha para que abusadores beijem essa criança com outra intenção. E não adianta dizer que é com o pai e com a mãe, não existe isso. O que você só pode fazer com o seu filho, o que um estranho poderia fazer. Eu costumo sempre dizer isso. É um bom parâmetro pelo qual começar. Existem coisas que talvez você ache normal que um estranho faça com uma criança que não deveria acontecer. Mas aquilo que você acha é estranho, que você não se sente bem de ver um estranho fazendo com o teu filho, é porque também não está certo você fazer. Por exemplo, dificilmente bons pais, bons cuidadores vão achar estranho que uma outra pessoa de fora diga para o teu filho o que a sociedade entende como certo e errado. Eduque o teu filho. Você leva ele à escola para isso. Na escola, basicamente, é um lugar onde a professora, uma pessoa completamente estranha até então à criança, vai educar ela. Você não acha estranho, por exemplo, que uma pessoa toque no teu filho para fazer higienização dessa criança. Basicamente, babás fazem isso, enfermeiras no hospital fazem isso. Você não acha repulsivo, estranho, criminoso uma pessoa, por exemplo, cumprimentar o teu filho dizendo bom dia, boa tarde, estendendo a mão para um aperto de mão, ou até mesmo dando um abraço, se é uma pessoa com maior proximidade. Agora, se você acha estranho, por exemplo, que uma outra pessoa de fora, que acabou de conhecer teu filho, dê um beijo na boca dele, é porque talvez você não deveria também estar fazendo isso, né? Então, é um bom parâmetro pelo qual começar. Não significa que é válido em todas as situações, porque existem pessoas que acham normal acontecerem coisas que talvez não sejam tão normais, mas é um parâmetro pelo qual começar. E em relação ao beijo, como eu vinha dizendo, é muito importante que na hora de explicar para a criança o porquê isso não é entendido socialmente como adequado, se tenha uma delicadeza nisso, para que a tua explicação não seja violenta com a criança. Porque o ato para ela até então é bastante natural. É algo que ela viu sendo manifestado entre namorados, entre outras pessoas, e ela está experimentando quais são as possibilidades dela de manifestar isso. Agora, a forma como você vai reagir a isso pode dizer muita coisa sobre se ela vai simplesmente entender que não é o momento e nem a pessoa adequada com quem ela fazer isso, ou se ela vai ficar traumatizada com isso. Uma das coisas importantes é esclarecer para ela que isso não é errado, que é uma coisa, é o primeiro grande e grave erro que alguns cuidadores cometem nessa situação, de dizer para a criança que não, isso é errado, você não pode fazer, isso é feio. Como assim? Isso é errado, é feio, mas o papai faz com a mamãe. Isso é errado, é feio, mas a irmã mais velha faz com o namorado, o irmão mais velho faz com a namorada, ou o irmão mais velho faz com o namorado e a irmã com a namorada. Como assim? A professora faz com o marido, às vezes na presença da criança, na saída da escola, o marido vai buscar, ou a professora, o professor é buscado pela esposa,
se beijam na frente da criança e aí você diz para a criança que isso é errado? Como assim? Não, não é errado. Não é ruim, não é mal. O que acontece é que o beijo na boca é uma manifestação de carinho em outro sentido, que naquele momento não é talvez compreendido pela criança e que não é a pessoa adequada com quem ela manifestar os pais ou cuidadores, ou a professora, a babá. É isso que tem que ser colocado para a criança. É sim uma manifestação de carinho, é aceitável em algumas circunstâncias, mas não é o tipo de manifestação de carinho adequado da criança ter com os cuidadores. Então você vai explicar para a criança que, olha, eu entendo que você quer mostrar carinho para mim, você quer mostrar que você gosta do papai e da mamãe, mas não é essa a forma adequada de você mostrar. Para mostrar que você gosta do pai e da mãe, você pode dar um abraço, você pode fazer um desenho, você pode falar que você gosta da gente, mas beijar na boca não é uma coisa que você pode utilizar para manifestar carinho em relação a nós. Isso é uma coisa que você vai entender mais adiante o significado, que não é esse. Não é esse tipo de carinho que você quer manifestar que tem como significado o beijo na boca. Então é preciso ter essa delicadeza em explicar para a criança o porquê é inadequado que ela faça aquilo naquele momento. Não é errado. Nenhuma criança está cometendo erro ao beijar ou ao tentar beijar um adulto na boca. Nenhuma criança está sendo ruim ou má ao fazer isso, e isso não é um ato ruim ou mau. O que acontece é que é um ato inadequado para a idade dela e para aquele momento. E é inadequado porque não é um ato que manifesta de fato o tipo de carinho e relação que deve haver entre um adulto e uma criança. Ponto. É simples, fácil, direto e claro. Somos nós que costumamos, pelos nossos próprios preconceitos, pelas nossas próprias depravações e pelos nossos próprios medos, ficar tendo um chilique histérico, e aqui utilizando a histeria no sentido popular e não no sentido psicanalítico de histeria, nós é que ficamos tendo ataques quando acontece isso, e daí reagimos de uma forma extremamente negativa em relação a essa atitude da criança, colocando que é errado, que é ruim, que é mal, que não pode fazer. Não, isso é inadequado. E aí nós vamos dar as opções do que é mais adequado que essa criança faça. Então é inadequado você beijar um adulto na boca para manifestar carinho. Não é o tipo adequado de manifestação que você deve fazer. O que você pode fazer para mostrar que gosta de uma pessoa é fazer um desenho para ela, é fazer talvez cantar uma música para ela, é dar um abraço, é talvez dar um beijo no rosto. Só. É muito tranquilo de se fazer isso. Vai gerar na criança uma compreensão de que tá, ok, é o tipo de carinho que eu não vou poder fazer. Mais tarde ela vai entender o porquê ela não vai poder fazer e em que circunstância ela pode fazer esse tipo de carinho. E ela vai ter outras opções de que formas de carinho manifestar em relação aos cuidadores, a pessoas que ela gosta. Mas é necessária essa delicadeza para que não sejamos nós a agredirmos e violentarmos a criança. Existem N formas de violência contra a infância. As principais que hoje são debatidas, que são levantadas, são a violência sexual e a violência física. Mas a violência moral, a violência psíquica é extremamente grave. E quando nós colocamos para a criança como errado uma manifestação de carinho, o que nós estamos fazendo é uma violência psíquica, é uma violência afetiva. Não devemos cometer esse tipo de atitude. Devemos sim esclarecer para a criança que, olha, não é adequado você fazer isso. Mas não que isso seja feio, não que isso seja ruim, não que isso seja mal. Simplesmente não é adequado nesse momento e isso não representa o que de fato nós vivenciamos. O que de fato é a relação entre o cuidador e a criança. É isso, espero que tenha sido esclarecedor. Se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, assista aos outros conteúdos. Temos mais de 600 vídeos disponíveis no canal em várias áreas da filosofia e da psicologia, principalmente da psicanálise. Assista eles, clica em gostei, divulga para os colegas e para os conhecidos para que possamos atingir um público maior. Até um próximo vídeo.